Ok, pessoal? Então agora nós vamos entrar nas entrelinhas aqui da lição de terça-feira, o Sermão de Pedro. Terça-feira dessa segunda lição do terceiro trimestre de 2018. Nós vamos dividir então uma parte do discurso de Pedro está na terça-feira, a outra parte está na quarta-feira. Essa primeira parte aqui, o Alexandre então vai tratar um pouco sobre a conversão, o processo de conversão de Pedro, um pouco da estrutura desse discurso, como que ele se deu, e também falar um pouco sobre Joel, porque há uma referência de Joel. Inclusive nós vamos ter algumas leituras aqui para deixar mais claro, novamente, para explorar essas entrelinhas e nos aprofundarmos um pouco mais nos assuntos da lição. Então, vai lá, Alexandre. Beleza. Primeiramente, vamos pensar na situação em que Pedro está envolvido, Pedro, lá no livro de Lucas, se a gente voltar, ele passou por um processo de traição de Jesus, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, ele sofreu muito por isso acompanhou Pedro de forma muito marcante. Esse trauma depois ele foi curado quando Cristo pede que Pedro confesse ele diante dele, perguntando 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E essa conversão de Pedro, ela foi uma constante muitas vezes, Eu conversava com o Ricardo na nossa gravação passada, como Pedro ele caía e ele precisava se converter de volta, daí ele achava que estava tudo bem, de repente ele caía de volta, se convertia de volta. Tempo depois do Pentecostes, estava lá o Pedro tendo a visão do lençol, que estava fazendo recepção de pessoas. Tempo depois da visão do lençol, estava lá o Pedro tendo que ser repreendido por Paulo, porque estava agindo de forma dissimulada diante dos irmãos. De forma diversa da revelação do lençol. Então, para além de ficar culpabilizando Pedro aqui, eu quero destacar o exemplo positivo do arrependimento de Pedro. Porque Pedro era uma pessoa que, quando se arrependia sinceramente. Às vezes ele retornava a errar, ele caía de volta como a gente, mas Pedro era alguém que se arrependia de forma sincera. E o arrependimento de Pedro, em relação à traição de Jesus, ele foi tão forte que lá no livro de Atos, Pedro ele fala com intrepidez, Pedro ele fala com muita coragem. Olha só, lá em Atos capítulo 2, versículo 29 a 31, a gente percebe que Pedro fala ali simplesmente que Cristo é maior do que Davi. E falar isso naquele tempo para os judeus, que Jesus, aquele que tinha sido crucificado, era maior do que Davi, não é pouca coisa. Dê lá pra gente, Lúcio. Atos 2, 29 a 31. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Ou seja, ele está falando que Davi morreu, foi para a sepultura e apodreceu, mas Jesus não. Então Jesus é superior a Davi. E Pedro não falou só isso. Pedro falou mais. Pedro falou que os judeus, eles crucificaram Jesus. Pedro falou: vocês crucificaram o Cristo. Pedro, ele acusou diretamente ao povo. Então, é muito contraditório com Pedro, que num momento está com medo de ser crucificado junto com o Messias, e que um tempo depois, por causa da convivência de Cristo, por causa do que estava ocorrendo no Pentecostes, por causa do recebimento dessa labareda de fogo no coração, essa impressão da lei no coração, agora Pedro está pregando com intrepidez, ele está disposto a morrer para falar a verdade. Existe uma estrutura de pontos que são tratados aí. Pedro ele fala muito sobre a morte de Jesus, ele fala muito sobre o sacrifício de Jesus e fala sobre a ressurreição de Jesus também. Então ele figura sempre como uma testemunha da morte e da ressurreição de Jesus e aponta justamente o fato de que Cristo é maior do que Davi. Mas logo no começo do problema ali gerado que causa, o discurso de Pedro, está a postura dos fariseus. Olhando aquelas pessoas falando em línguas e os judeus da diáspora, porque existiam muitos judeus da dispersão que estavam visitando Jerusalém na festa. E esses judeus, eles falavam os diversos idiomas. E lá reunidos,
eles começaram a perceber e a ouvir mensagens inspiradas pelo Espírito Santo em seus idiomas. Esse foi um dom de línguas que aconteceu ali. E esses judeus da diáspora, da dispersão, ficaram maravilhados com isso. Mas os sacerdotes, os fariseus, eles tiveram uma postura também. Interessante. Essa postura está lá no livro de Atos, na página 21. Veja só qual que foi a postura dos fariseus. Finalzinho da página 21 do livro de Atos dos Apóstolos, autoria de Ellen White. Diz assim: os sacerdotes e príncipes estavam excessivamente enraivecidos ante essa manifestação extraordinária, mas não ousavam demonstrar sua má disposição, por temor de exporem a violência do povo. Tinham assassinado o Nazareno, mas eis que ali estavam os seus servos, indoutos da Galileia, contando em todas as línguas então faladas a história de sua vida e o ministério. Os sacerdotes, resolvidos a atribuir o poder miraculoso dos discípulos a alguma causa natural, declararam estarem eles embriagados por terem bebido demais do vinho novo preparado para o banquete. Alguns dos mais ignorantes dentre o povo creram na acusação, mas os mais inteligentes sabiam que isso era falso. E os que compreendiam as diferentes línguas testificavam da correção com que eram usadas pelos discípulos. Então, primeiramente, eu entendo que eu estou falando aqui também para o público adventista, por isso eu estou trazendo a citação de Ellen White. Isso não está diretamente lá no livro de Atos, mas é a interpretação que o Espírito de Profecia traz para nós. Ellen White diz aí no livro de Atos que os fariseus, eles entenderam o que estava sendo dito. Eles entenderam o que estava acontecendo. Não é que eles viram a língua e não conseguiram entender porque era uma língua estranha. Interessante até. Eles viram, eles entenderam o que estava sendo dito. Eles eram pessoas cultas. Eles entenderam o que estava sendo dito em outros idiomas. Eles perceberam que as pessoas que eram estrangeiras, judeus, mas da dispersão, estavam entendendo o que estava sendo dito. E a sensação deles não foi de apenas espanto. Não foi de contrição porque perceberam que eles tinham assassinado o Messias, mas foi de fúria, de ódio. E então encontraram uma desculpa. Eles estão falando assim porque estão bêbados. A ideia era manter o domínio dos fariseus sobre o povo, para que o povo não acreditasse naquilo que estava acontecendo. Ao que se contrapõe a essa falsa acusação dos fariseus, o testemunho dos judeus da dispersão, que entendiam o que estava sendo dito, e aí sim, o discurso de Pedro. Então o discurso de Pedro é feito, dirigido primeiramente para contrapor-se aos fariseus, que estavam fazendo a acusação de que falavam assim por estarem embriagados. E o argumento, depois Pedro desenvolve a linha de raciocínio que eu já falei, mas o argumento que Pedro começa é falando que essas pessoas não estão bêbadas, mas está se cumprindo uma profecia que já era presente lá no livro de Joel. E ele cita que naquele dia os seus velhos sonharão, os seus jovens profetizarão, terão visões, enfim. Agora, a estrutura do livro de Joel é uma estrutura muito interessante. O livro de Joel é um livro que está preocupado com o dia do Senhor, o tempo inteiro. Ele pode ser dividido essencialmente em duas partes. Na parte inicial do livro de Joel, é apresentado o dia do Senhor como um dia de fúria, um dia de ira, um dia de julgamento e de destruição. Um dia em que falta de tudo. Falta alimento, falta azeite, vem praga de gafanhoto, vem seca, vem fome. É a situação em que nós nos encontramos diante de Deus quando destituídos da graça de Cristo. Quando nós estamos em pecado, quando nós estamos apartados de Deus, nós estamos nessa condição. Sem alimento, sem azeite que simboliza o Espírito, sem o pão que simboliza o Cristo e a Palavra. Mas existe uma segunda compreensão do dia do Senhor no livro de Joel também. Essa segunda parte do livro de Joel, lá a partir do capítulo 2, ela apresenta um dia do Senhor como um dia de libertação. Entre a primeira apresentação do dia do Senhor e a segunda, existe um convite ao arrependimento. Então aquele que se arrepende, aquele que volta-se para o templo, aquele que volta-se para a prática da justiça, aquele que se humilha diante de Deus, que reconhece Deus como Senhor, ele passa a olhar para o dia do Senhor não como um dia de juízo e destruição, mas como um dia de libertação, como um dia de salvação. E aí o dia do Senhor não é mais algo terrível, é algo bom. Seguimos lá para o livro de Joel, capítulo
2, versículo 23 a 24, daqui a pouquinho eu vou pedir para o Lúcio ler. Mas existem alguns elementos muito presentes no livro de Joel. O livro de Joel fala repetidamente que haverá presença de vinho, haverá presença de azeite e haverá presença de trigo. Esses três elementos eles são muito simbólicos pelo próprio Cristo. Olha só, o trigo e o vinho são símbolos claros do pão e do suco da vide. São símbolos da Santa Ceia, do sacrifício de Cristo. Então, esse povo que reconhece a Cristo como seu Salvador, dentro do sentido profético que estamos atribuindo aqui para o livro de Oséias, ele tem profusão de vinho e de pão. E agora, o terceiro elemento, o óleo. O óleo, repetidamente, ele é símbolo, desde o Antigo Testamento, de unção. E ele é símbolo também do Espírito Santo. Então, é um povo que reconhece o sacrifício de Cristo, que se alimenta do sacrifício de Cristo e que tem recebido também o Espírito Santo. A gente lê lá no livro de Joel, capítulo 2, 23 a 24, a promessa de que o Santo Espírito seria derramado nesse tempo. Ele seria derramado com a fidelidade na chuva temporã e na chuva serôdia. Pode ler para a gente, Lúcio. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Tem vinho, tem óleo e tem trigo. E tem a fidelidade na chuva temporã e na chuva serôdia. E agora nós entendemos que a chuva temporã refere-se ao Pentecostes, a primeira chuva, a chuva do plantio, e a chuva serôdia se refere a um novo derramamento do Espírito Santo que prepara para a colheita. Que, contextualizando, quem assistiu os vídeos passados, chuva temporã, justamente Shavuot. Chuva serôdia, Sukkot, a última festa. A última festa. Legal, né, pessoal? A Bíblia é assim, cheia de ensinamentos para aqueles que buscam. Pessoal, ficaram aí, então as entrelinhas, né, desse estudo de terça-feira, mas fiquem ligados porque ainda continua o discurso ainda de Pedro, né, sobre rebatendo nessa posição dos nossos, não vou falar nossos amigos, né, mas os fariseus da época, né. E se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar seu sininho, deixar seu joinha missionário. É muito importante, pessoal. Novamente, não sei se você ouviu o vídeo passado, mas se você faz parte do grupo aí da família Entre Linhas no WhatsApp, nós temos aí aproximadamente 250 pessoas. Então eu espero que pelo menos nós tenhamos 250 joinhas, ok? Para o que está fazendo, dê seu joinha no vídeo. Isso é muito importante para que o algoritmo do YouTube promova esse vídeo, sugira esse vídeo para outras pessoas. E as pessoas vão entender sobre o verdadeiro significado do Pentecostes. E mais do que isso, entender, olha a ligação do Pentecostes com todo o processo de salvação exposto na Bíblia. Então ficam aí as entrelinhas. Nos vemos então agora na continuação do discurso de Pedro, nos estudos de quarta-feira.